Boa noite a todos. Bem-vindos, pessoal, ao segundo dia do evento PET baseado em evidências, análise de resultados de diferentes métodos de pesquisa. Somos integrantes do PET Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas, que foi criado em 1991. E o Programa de Educação Tutorial, o PET, ele tem o objetivo de contribuir para uma formação ampla, crítica e reflexiva, propiciando aos acadêmicos a atuação como agentes transformadores da realidade social. E as atividades desenvolvidas pelo grupo, elas são fundamentadas na indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, favorecendo a aquisição de conhecimentos e uma diversidade de experiências não só para o aluno petiano, mas também para todos os outros acadêmicos do curso de enfermagem e da comunidade acadêmica em geral da Unifal. E o objetivo do nosso projeto, do PET, baseado em evidências, é favorecer uma formação acadêmica e complementar, desenvolvendo o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes, né? Além de estimular a disseminação do conhecimento entre os petianos e os demais acadêmicos, estimulando a interatividade, o trabalho em equipe, a criatividade, além de promover o treinamento didático-pedagógico, a autonomia e a formação de profissionais de elevada qualificação científica, acadêmica e comprometidos com a sociedade. Hoje será o último dia do nosso encontro e esperamos que vocês gostem, que vocês interajam bastante. Teremos, então, né, a apresentação das iniciações científicas das nossas petianas Taline Gonçalves da Silva e Maria Augusta Brandes Paiva. Então, portanto, em nome do PET Enfermagem, eu declaro aberto o evento PET baseado em evidências, análise de resultados de diferentes métodos de pesquisa. Bom, então, né, eu gostaria de convidar a petiana palestrante Taline Gonçalves da Silva, que vai apresentar o seu trabalho intitulado Cuidados de Enfermagem aos Pacientes Cirúrgicos durante a Pandemia da Covid-19, Revisão Integrativa. E também gostaria de convidar, para compor a mesa da banca, a professora Andréia Cristina Barbosa Costa, que possui graduação e pós-doutorado em enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas, doutorado em ciências pelo Programa de Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, mestrado em saúde pela Universidade José do Rosário Velano e especialista em educação pedagógica na área da saúde pela Fiocruz. Bom, professora, muito obrigado pelo convite. E, pessoal, ao longo da apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, pode mandar no chat. Taline, a palavra é sua. Boa apresentação. Obrigada, Crenilson. Vou apresentar a tela, só um minuto. Então, primeiro, uma boa tarde a todos. Eu sou Taline Gonçalves da Silva, sou integrante do grupo PET Enfermagem, e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa de iniciação científica intitulada Cuidados de Enfermagem aos Pacientes Cirúrgicos durante a Pandemia Covid-19, uma revisão integrativa. Essa pesquisa contou com orientação da professora Andréia Cristina Barbosa Costa. Então, para dar início a essa apresentação, todos sabemos que a pandemia do novo coronavírus iniciou no final de 2019, mas foi em 2020 que os casos começaram a aumentar de forma alarmante, que afetou todos os países do mundo. E nesse mesmo ano, de 2020, foi um ano muito simbólico para a enfermagem, porque foi comemorado o bicentenário de nascimento de Florence Nightingale, que foi a pioneira e fundadora da enfermagem moderna. E a Florence, ela trouxe uma contribuição muito importante, que foi a teoria ambientalista. E por que eu estou trazendo sobre essa teoria? Porque, como vocês vão perceber, tudo isso que eu vou falar teve muito presente durante a pandemia do Covid-19. Por exemplo, o isolamento dos doentes, a utilização de métodos estatísticos na análise e no delineamento das ações de saúde, os efeitos terapêuticos dos alimentos, do saneamento, da higiene, da lavagem das mãos, da ventilação, entre várias outras coisas que tratam essa teoria.
e que nós podemos revisitar essa teoria durante a pandemia de Covid-19. Então, como eu citei, a pandemia ela provocou um desafio global de saúde pública e exigiu medidas de adaptação e de minimização dos danos. E nesse contexto, a prática cirúrgica ela teve em constante mudança. E isso impactou diretamente no trabalho do enfermeiro, porque o enfermeiro ele é um profissional que ele está presente em todas as etapas ali do perioperatório. E ele é indispensável na contribuição para a transformação do cuidado e para a minimização dos riscos aos pacientes. E dessa forma, esse estudo ele se justifica no sentido de que nos centros cirúrgicos a chance de contaminação por Covid é muito elevada, porque é um ambiente em que há muita manipulação de vias aéreas, de procedimentos anestésicos, além de um problema que ainda acontece nos dias atuais, que é a dificuldade de comunicação que às vezes ocorre entre os membros da equipe. E o enfermeiro ele é indispensável nesse ambiente para assegurar a segurança do paciente no centro cirúrgico, porque ele atua diretamente na prevenção dos erros, ele visa a recuperação do paciente em todas as etapas, ele é uma peça-chave ao estabelecer o diálogo entre os pacientes, os familiares e os demais profissionais. Ele esclarece acerca dos procedimentos cirúrgicos e inclui todos os cuidados necessários para a cirurgia segura. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi sintetizar o conhecimento sobre os cuidados de enfermagem aos pacientes submetidos a procedimento cirúrgico durante a pandemia, para minimizar os riscos de contaminação pela Covid-19. Então, quanto ao método, trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura. A pergunta de pesquisa foi definida pela estratégia PICO e foi: quais as evidências disponíveis na literatura acerca dos cuidados de enfermagem que devem ser oferecidos aos pacientes submetidos a procedimento cirúrgico para minimizar os riscos de contaminação pela Covid-19. Quanto à estratégia de busca, foram utilizados descritores controlados, que foram Nursing Care, Surgical Procedures, Coronavírus Infectious. E as bases de dados utilizadas foram a PubMed, a Sinal, a Embase, a Linux, a Web of Science e a Scopus. Ainda sobre o método, durante a seleção dos estudos, foi utilizado 2 revisores independentes que selecionaram os estudos elegíveis nas bases de dados. Esses estudos foram exportados para o Web EndNote, para remover as duplicatas. Em seguida, os estudos foram transportados para a plataforma Ryan, onde foi realizada a leitura de títulos e resumos. Essa plataforma ela permite a inclusão ou exclusão desses estudos. E a partir disso, os estudos que foram incluídos, eles foram lidos na íntegra. Durante todo esse processo, qualquer discordância que teve foi julgada por discussão com um terceiro revisor. O fluxograma Prisma também foi utilizado para delinear todo esse processo de seleção, que eu vou mostrar ele daqui a pouco. Quanto aos critérios de inclusão, foram estudos em que a população de interesse sejam pacientes adultos submetidos a procedimentos operatórios no período da pandemia. E os critérios de exclusão foram estudos de revisão e estudos duplicados. Bom, então, depois de toda a seleção dos estudos, as informações que consideradas relevantes e que respondiam à questão de pesquisa foram extraídas também por 2 revisores de forma independente, quanto aos autores, ao ano de publicação, ao objetivo do estudo, ao tipo de estudo, à população ou à amostra e aos principais resultados. E para avaliar a qualidade desses estudos selecionados, como a revisão integrativa ela permite a inclusão de diferentes delineamentos de estudo, nós utilizamos as ferramentas de avaliação crítica do Instituto Joana Briggs. E os resultados eles foram descritos e detalhados em tabelas e em textos, e os dados foram descritos de forma qualitativa. Então, esse é o fluxograma Prisma. Nós encontramos um total de 2.707 artigos, sendo 2.077 na base Sinal, 348 na Embase,
90 na Scopus, 178 na PubMed, 3 na Linux e 11 na Web of Science. E desses estudos, 21 foram excluídos por estarem duplicados, restando um total de 2.686, e desses, após a leitura dos títulos e resumos, foram excluídos 2.626, restando um total de 60 artigos para leitura na íntegra, dos quais 52 foram excluídos e restaram 8 estudos, os quais foram incluídos na pesquisa. Então, esse estudo ele teve como resultado que os estudos incluídos eles foram publicados entre os anos de 2020 e 2022, estando 4 deles na língua portuguesa, na língua inglesa e 4 na língua portuguesa. Do total, um caracteriza-se como sendo de delineamento transversal, um qualitativo, um estudo clínico observacional, um estudo controlado randomizado, um estudo quase experimental e 3 relatos de experiência. E quanto à qualidade metodológica, 6 foram classificados com baixo risco de viés, 2 apresentaram risco moderado e nenhum estudo recebeu classificação de alto risco de viés. Então, para discutir todos esses resultados que nós tivemos com esse estudo, eu trouxe aqui uma das principais contribuições, que foi a utilização das tecnologias pelos enfermeiros. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de estudos, que um deles fala de uma clínica de cirurgia de mama, em que uma enfermeira criou um fluxograma de rastreio de pacientes. Esse fluxograma, ele se trata de uma triagem que era feita na pré-internação e no pós-alta. Essa triagem, ela tinha como principal objetivo ver se a pessoa tinha algum sintoma de contaminação por Covid-19, tanto antes da internação quanto no pós-alta. E também essa triagem era feita por consulta remota com os pacientes, e os enfermeiros no pós-alta conseguiam também oferecer as orientações, os cuidados e evitar possíveis complicações. E outro estudo também, bem parecido, trouxe cuidados pós-alta com tecnologia de monitoramento automatizado remoto. Nesse caso, o paciente, quando ele saía da internação, da cirurgia, que ele ia para casa, ele recebia um tablet. Esse tablet ele vinha emparelhado com um dispositivo de monitoramento de sinais vitais. E esse dispositivo ele era utilizado também em consultas remotas com uma enfermeira. E esse estudo mostrou que a utilização desse tablet para monitorar os sinais vitais e para ter essas consultas no pós-alto, ele reduziu os dias de internação e, consequentemente, a propagação da Covid-19. Outro ponto também que foi muito interessante foi quanto à parte gerencial da assistência de enfermagem. Uma enfermeira, ela propôs ali em um determinado hospital onde ela trabalhava que a estrutura de transferência de plantão, o SBAR, fosse refinada e passasse a conter os status das vias aéreas do paciente. Isso foi algo muito positivo e que facilitou aí essa passagem de plantão e adicionou aí uma informação extremamente importante, considerando ali o período da pandemia. E no quesito assistencial, um estudo, ele utilizou também de tecnologias e utilizou de materiais informativos, de planners, de vários informativos quanto a orientações para o autocuidado, no pós-alta e tudo mais. E isso melhorou a percepção do paciente sobre a qualidade da assistência de enfermagem. Então, para concluir, a gente viu que esse estudo ele mostrou quanto a enfermagem no centro cirúrgico foi essencial durante a pandemia, de modo que possibilitou aplicar novas estratégias de cuidado, como, por exemplo, a utilização dessas tecnologias, que antes não eram tão utilizadas, mas que passaram a ser utilizadas ali durante a pandemia e que tiveram resultado positivo e que realmente conseguiram minimizar os riscos de contaminação, reduzir os dias de internação. Dessa forma, esse estudo ele possibilitou sintetizar o conhecimento sobre os cuidados de enfermagem aos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, a fim de minimizar os riscos de contaminação,
além de enaltecer a importância do profissional de enfermagem durante a pandemia. Contudo, esse estudo ele teve como limitação o curto período que foi definido para a inclusão dos estudos, visto que a pandemia ela teve início no final de 2019 e os estudos foram incluídos no período de 2019 a 2022. Contudo, não foi encontrado nessa busca nenhum estudo do ano de 2019 que respondesse a questão de pesquisa, apenas a partir de 2020. Então, essas foram as referências utilizadas. E muito obrigada a todos pela atenção. Parabéns, Taline, pela apresentação. Foi muito bem. Professora Andréia, se a senhora tiver alguma contribuição, pode ficar à vontade. A palavra é da senhora. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer, né, pela participação nesse evento e também gostaria de parabenizar primeiramente o PET, né, como você colocou aí no início, né, Cremilson, a importância do aluno estar inserido no PET, né, o quanto o PET desenvolve o aluno na pesquisa. E já chamando a atenção, a importância do aluno, né, ele se inserir na iniciação científica desde cedo. Né, e a Taline me procurou, né, no período da pandemia, né, com interesse de realizar uma iniciação científica, e aí, como a gente não seria possível realizarmos um trabalho de campo, então, né, eu propus para que nós fizéssemos aí uma revisão integrativa. E foi muito, esse estudo foi muito importante, né? Foi muito, assim, de uma temática muito relevante pelo momento em que nós estávamos vivenciando, né? Em que houve toda uma mudança no cenário da prática, né? Principalmente da enfermagem. E como a Taline colocou na apresentação, os profissionais, né? Principalmente de enfermagem, que estavam muito na linha de frente, eles tiveram que inovar, né? Porque no primeiro momento nós tivemos um cancelamento aí de todas as cirurgias eletivas, né? Acontecendo aí só as cirurgias de urgência, então isso acabou comprometendo muito os pacientes cirúrgicos. E aí depois, né, os profissionais tiveram que ter essa inovação para que pudesse então continuar oferecer o atendimento aí a esses pacientes cirúrgicos. Então, com isso, né, nós tivemos a ideia de fazer essa revisão integrativa, porque se nós pensarmos, né, em revisão, a revisão ela tem o objetivo de sintetizar o conhecimento, né, produzido de determinada temática. E como nós estávamos num período de pandemia, né, onde, como eu já mencionei aqui, que nós não tínhamos a possibilidade de estarmos em um campo de pesquisa, houve um número muito grande de publicações, né, tanto que a Taline mostra aí que houve, né, que ela identificou um número grande de publicações em dois anos, né, vamos dizer, um período pequeno de 2 anos, teve muita publicação de revisão integrativa. E com isso, né, nós tivemos esse intuito aí de verificar, né, o que a enfermagem poderia, né, como a enfermagem poderia continuar oferecendo os cuidados aos pacientes cirúrgicos e, ao mesmo tempo, minimizando a contaminação pela Covid-19. Então, por isso que surgiu esse estudo, né, com esse objetivo mesmo de identificar o que foi produzido aí durante esse período de pandemia com relação a essa temática, que era o cuidado ao paciente cirúrgico, né, e com riscos mínimos aí de uma contaminação. E a Taline, lógico, né, nós tivemos algumas limitações, como ela colocou, né, tivemos algumas dificuldades para encontrar, né, mesmo diante de muitas publicações, né, de revisões integrativas, de várias revisões, nós tivemos dificuldades para conseguir identificar esses estudos. Mas a Taline já parabenizando, né, por todo o desenvolvimento da iniciação dela, né, sempre foi muito dedicada, muito engajada, então ela já veio desde o início com esse interesse em realizar a iniciação científica, logo após ela já entrou no PET, né, e isso acho que fortaleceu ainda mais, né, então ela teve assim, um desenvolvimento ótimo, né, durante todo o percurso aí da pesquisa que ela realizou, e nós conseguimos, né, lógico, mais com o mérito dela,
sob a minha orientação, então ela conseguiu vencer esses obstáculos que ela foi encontrando durante o desenvolvimento da pesquisa. E hoje nós temos aí uns resultados, né, que servem para implementar mesmo na prática clínica, porque a gente viu que após o período de pandemia, a tecnologia ela ganhou um espaço muito grande, né, em todas as áreas, principalmente na área da docência, principalmente na área do atendimento mesmo na saúde, né, hoje a gente vê aí os telemonitoramentos, né, então, eu acho que, não, eu tenho certeza, né, a grande relevância que teve esse estudo, né, para a prática clínica, e nós já, né, estamos aí em fase de submissão desse trabalho, já foi até submetido, mas estamos em fase de readequações, né, para a revista, e então, assim, hoje eu tenho que parabenizar a Thaline, né, por todo o empenho que ela teve durante todo esse processo, né, em fase de pandemia, onde muitos alunos ali meio que acomodou também, né, e ela não me procurou interessada, e sempre esteve ali muito dedicada, né, no desenvolvimento desse trabalho, e hoje a gente vê aí o produto, os frutos desse empenho dela, né, então eu gostaria de reforçar aqui a importância do aluno ele se inserir em uma iniciação científica desde cedo, a importância dele se inserir no PET, que é um programa aí que incentiva muito, que desenvolve muito o aluno na pesquisa, né? A importância das revisões integrativas, porque ela nos traz uma síntese de todo o conhecimento produzido, né? Então, muitas vezes a gente consegue, a gente sempre fala, né? A gente sempre ouve nas palestras, que quando você não tem tempo de ler 10 artigos, você pega uma revisão integrativa, você consegue ter uma síntese de tudo que foi produzido daquela temática, você consegue em um único trabalho, né? Então, a importância e a relevância de uma revisão integrativa. Então, assim, só para finalizar, né, gostaria de agradecer mais uma vez pela participação aqui nesse evento, né, parabenizar a professora Érica pela iniciativa. Essas apresentações, elas são extremamente importantes para o crescimento do aluno, né, parabenizar todos os petianos e em especial a petiana Thaline, que é a minha orientanda e que desenvolveu brilhantemente esse trabalho. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Andréia. Boa noite a todos, eu sou a professora Érica, né, tutora do PET, e em nome do grupo nós queremos te agradecer, professora Andréia, né, doutora Andréia, por todo aí o empenho em acompanhar esses primeiros passos da Thaline na pesquisa, né, nesse mundo da pesquisa. Então, assim, nós temos que agradecer a parceria, né, que nós temos feito aí ao longo de algum tempo já, né, Andréia? Você já tem um papel muito importante no PET, né, em vários momentos, em vários eventos, mas em vários momentos do grupo, né, do desenvolvimento do grupo. Então, a gente tem só que agradecer mesmo aí a sua parceria, deixar aqui registrado, né, o nosso muito obrigado, nosso agradecimento em nome de todo o grupo, porque assim, olha, você ensinou a Thaline a trabalhar com o Ryan, né, com o EndNote, e depois a Thaline ensinou os colegas, porque esse é um papel também do petiano dentro do grupo. Ele aprende um método de pesquisa e depois ele multiplica o conhecimento para os demais membros do grupo. Então, teve um momento em que a Thaline, tudo que ela aprendeu aí, desenvolveu com você, ela trouxe para o grupo, ensinando para os colegas. Então, hoje, todos os meninos do PET, né, todos os bolsistas, eles sabem manusear, né, com segurança o EndNote, o Ryan, sabe todo o processo, uma revisão, porque a Thaline trouxe isso para o grupo. Então, assim, é o conhecimento multiplicando e o papel do aluno sendo transformador no conhecimento também, né? Então, a gente agradece muito a sua colaboração para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento e para a ciência e para a enfermagem, porque nós vemos a grandiosidade do seu estudo, né, para a nossa construção de conhecimento próprio da enfermagem. Muito obrigada, professora Andréia. A palavra é sua. Fico muito feliz de saber, né, que tem essa multiplicação do conhecimento. Isso a gente, né, massageia o nosso ego e a gente se sente feliz também, né, sinto feliz pela Thaline, de saber que ela adquiriu esse conhecimento e que ela, né, compartilha esse conhecimento com todos os colegas. Isso é muito,
muito importante. Muito obrigada. Muito obrigado, Thaline, pela apresentação. Muito obrigado, professora Andréia, pelas contribuições. Foi maravilhoso. Agora, queria convidar a petiana palestrante Maria Augusta Brandt Paiva, que ela vai apresentar o seu trabalho, que é intitulado Estresse como fator de risco para a cronicidade. E também gostaria de convidar a professora Silvana Maria Coelho Leite Fava, que é professora titular da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas. Ela atua na área de pesquisa de condições crônicas, é membro do grupo de pesquisa e oficina de esfigmomanometria, é enfermeira graduada pela Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, concluiu a especialização em administração hospitalar pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Camilo, mestrado em educação pela Universidade de Alfenas e doutorado em ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para compor a banca. Professora Silvana, muito obrigado. E Maria Augusta, fica à vontade, a palavra é sua para começar a apresentação. Primeiro, muito obrigada. Eu vou só começar a compartilhar aqui. Tá dando para enxergar? Tá, sim. Então, oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maria Augusta. Eu sou discente de enfermagem do 8º período e petiana desde 2019. E hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica, Estresse como fator de risco para a cronicidade. Eu desenvolvi ele com a ajuda e orientação da professora doutora Silvana Maria Coelho Leite Fava e da mestranda Munira Rocha Silva Assunção, que estão aqui hoje para assistir também. Então, para começar, o que são as doenças crônicas? Elas são doenças não transmissíveis, né, de condições que perduram ao longo da vida e têm causa multifatorial. Elas têm uma classificação muito ampla também e estão relacionadas às diversas doenças, como doenças cardiovasculares, câncer, doença respiratória e doenças respiratórias crônicas e a diabetes mellitus. Essas doenças elas têm uma prevalência altíssima no Brasil e no mundo, sendo que só no Brasil 54 milhões de pessoas adultas têm pelo menos uma condição crônica. Mas aí a gente se pergunta, por que isso acontece? Então, esse aumento expressivo das doenças crônicas está muito relacionado à culturalização dos principais fatores de risco, que seriam o tabagismo, sedentarismo, estresse crônico e alimentação não saudável. Hoje a gente vai focar mais na questão da correlação entre o estresse e a doença crônica. No Ocidente, a gente tem muita dificuldade de enxergar essa ligação de o corpo e a mente. Então, quando você fala do estresse, que é visto como uma coisa só da mente, influenciando o corpo, as pessoas entendem isso de uma forma estranha, fica uma coisa meio aberta. Então, para a gente conseguir entender melhor. O estresse, ele é qualquer estímulo físico, psicológico ou de ambos que altera a homeostasia do corpo. Mas o que acontece? O estresse ele nem sempre é ruim. A gente precisa do estresse para sobreviver. Esse mecanismo de fuga e luta é essencial para a nossa sobrevivência. O problema é que no mundo moderno a gente ativa esse mecanismo com uma frequência e uma intensidade muito grande o tempo inteiro, com coisas que não são de vida ou morte. Por exemplo, a apresentação de trabalho. E essa liberação contínua e prolongada do cortisol é que é o problema. Ele gera alterações severas dentro do sistema imunológico, nosso controle glicêmico alterado, a liberação hormonal, entre diversas outras coisas. Tendo isso em mente, o objetivo do nosso trabalho foi investigar a influência do estresse enquanto fator de risco no processo de adoecimento por diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, câncer, enfisema e bronquite crônica. A gente também procurou caracterizar a população em condições crônicas segundo sexo, idade, escolaridade, estado civil, renda familiar, crença religiosa, autorrelato de condição crônica e o nível de estresse. E como que a gente fez isso? A gente realizou um estudo de abordagem quantitativa, exploratório e transversal, aplicando a escala de estresse percebido, mais um questionário de sociodemográfico. Vou mostrar a escala de estresse percebido no próximo slide para vocês. A gente formulou esse questionário e usamos a técnica Snowball, que foi o encaminhamento dessa pesquisa, desse link de pesquisa, por WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, um pouco de tudo. E aí esperava-se que as pessoas que recebessem isso fossem encaminhando para outras pessoas com condições crônicas. A gente realizou esse processo de dezembro de 2020 a março de 2021.
E os nossos critérios de inclusão foram ser maior de 18 anos, o autorrelato de pelo menos uma dessas condições crônicas elencadas lá para trás. E o critério de exclusão para a gente foi a incapacidade de leitura ou compreensão dos instrumentos que a gente estava utilizando. Aí, como eu tinha falado, esse aqui é a escala de estresse percebido, essa segunda aqui, que pergunta coisas como você está lidando com estresse, se você sente que você consegue lidar com as coisas do seu dia a dia, e aí você pode responder de 0 a 4, sendo de nunca a sempre. E aqui eu também tirei um print da nossa primeira página do questionário que você recebia, e aí você colocava o seu nome, sua idade, e fazia o questionário inteiro. Quando a gente adquiriu esses dados, as pessoas responderam, a gente fez uma análise descritiva das variáveis, segundo o sexo, idade, estado civil, a escolaridade, renda familiar, crença religiosa, condição crônica e o grau de estresse. E esse grau de estresse a gente analisou de que forma? A gente utilizou essa classificação em baixo, médio e alto nível de estresse. Sendo que as classificações baixas seriam abaixo de 25 pontos, de 24 pontos, classificação média de 25 a 33 pontos e alta acima de 34 pontos. O nosso trabalho também passou pelo comitê de ética e foi aceito, está aqui embaixo o nosso número de aceite. E aí, quanto aos nossos resultados? Inicialmente, a gente recebeu 158 respostas. No entanto, 11 dessas não entraram nos critérios de inclusão e exclusão do nosso estudo. A gente teve 9 respostas repetidas e mais uma em que o participante era menor de idade, então não poderia ser contado, deixando a gente com 147 participantes. O perfil que estava mais presente na nossa pesquisa foram mulheres jovens, de 18 a 29 anos, graduandas, empregadas com bronquite, casadas, católicas, com uma renda familiar superior a 5 salários mínimos e 3 dependentes da renda. Quanto ao perfil de maior score de estresse, a gente percebeu algumas alterações, tanto com relação ao perfil predominante, quanto com relação à literatura científica. As mulheres, novamente, apresentaram-se como perfil predominante. Segundo a literatura, isso acontece por uma diferença biológica na forma como as mulheres... Me chamam? Elas regulam os hormônios do estresse e o efeito que eles têm no metabolismo feminino. Então, as mulheres apresentam realmente, por uma diferença biológica, um maior nível de estresse do que os homens. Mas elas também foram um perfil predominante na nossa pesquisa. Quanto à questão da faixa etária, também foram pessoas mais jovens, que te apresentaram um perfil um pouco mais de ansiedade, um pouco mais severa, de estresse um pouco mais severo, o que discordou da literatura científica, que correlacionava o aumento do estresse ao aumento da idade, porque aumentavam as preocupações de vida e tudo mais. Mas imagina-se que essa alteração com relação à literatura possa ter ocorrido porque a nossa pesquisa foi realizada de forma online. E sabe-se que a população mais jovem tem uma facilidade maior de interagir com meios sociais, visão online, do que a população mais velha. A gente identificou também as pessoas solteiras como os de maior score de estresse, que também discordou da literatura, que identificava as pessoas casadas como um maior nível de preocupação. A religião Umbanda, a gente não encontrou muito a respeito da questão da religião revisando a literatura, apenas de que a religião era um fator protetivo com relação ao aumento do estresse. O diagnóstico de câncer também apresentou um score muito maior de estresse, que está relacionado a todo esse estigma do diagnóstico de câncer e do tratamento muito difícil. Também relacionamos com pessoas com graduação, que condiz com a literatura, já que quanto maior o aumento da escolaridade da pessoa, maior o nível de estresse. Os serviços domésticos também apresentaram maior estresse devido a essa condição social de maior vulnerabilidade econômica também. A renda familiar, novamente, a questão econômica aumenta o estresse e quanto maior a quantidade de dependentes da renda também conseguimos identificar que aumenta o estresse. Quanto à nossa classificação geral de estresse, aquela do baixo, alto e médio que eu tinha comentado com vocês anteriormente. A nossa média geral de estresse foi de 29,96, que entraria como uma classificação média, só que relacionado aos outros estudos que a gente revisou para construir esse, a gente observou que foi maior do que a média geral. A gente avaliou o estudo com estudantes de enfermagem, com atendentes de telefone, a gente revisou diversos estudos, e o nosso realmente foi uma média maior de estresse. E a gente relaciona isso, talvez, à presença da pandemia, o aumento do estresse relacionado a essa vulnerabilidade das doenças crônicas com relação a essa doença emergente, que foi a Covid, que a gente não sabia como se relacionava e que já tinha as doenças crônicas como um fator de maior risco à saúde.
Aí, como vocês podem ver aqui, a média de estresse percebido quando ela era baixa, ela foi menor, cerca de 7 pessoas apresentaram esse estresse mais baixo, gerou uma média de 8,3, 8,29. A média percepção foi a mais frequente, 121 pessoas apresentavam média percepção de estresse, tendo a média dessa média de 28,36, que é uma média um pouco mais alta, e alta percepção de estresse, que 19 pessoas apresentaram, e que a média foi severa, foi 48,16. Pessoas que apresentavam alto nível de estresse apresentavam um altíssimo nível de estresse. E o que a gente consegue concluir com isso? Que a gente conseguiu fazer correlação entre o estresse e a influência do estresse no adoecimento por doenças crônicas, a presença muito, muito forte do estresse nesse adoecimento, as características complexas e multifatoriais, tanto da relação das doenças crônicas quanto do estresse, a gente observou, foi muito, muito interessante, até durante o nosso processo de publicação, um dos revisores comentou com a gente da questão socioeconômica relacionada à influência do estresse, o aumento do estresse relacionado a essas características sociodemográficas. A gente, de novo, com relação a esse determinante biológico e social no adoecimento da pessoa, e compreender também a importância de estratégias de saúde que fossem mais coerentes e eficazes nesse controle das doenças crônicas, por serem doenças tão emergentes, e que ainda não, e que esses fatores que influenciam ainda não são tão amplamente trabalhados, tanto na literatura científica quanto no nossa prática profissional. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada. Parabéns, Magu, pela apresentação. Foi incrível. Professora Silvana, pode ficar à vontade, a palavra é da senhora. Obrigada, Cremilson. Primeiramente, quero enaltecer aí a importância do papel do PET na formação, né, e no incentivo à pesquisa dos alunos aí de iniciação científica, e é a partir dessa iniciação científica que vai despertando o interesse para, né, futuramente aí ingressar nos programas de pós-graduação. E esse papel, o PET, né, desenvolvendo as ações de ensino, pesquisa, extensão, ele consegue fazer uma excelente articulação. Quero parabenizar aqui a Maria Augusta pela apresentação, pela dedicação à pesquisa, né, pelo interesse, pelo comprometimento e pelo potencial que ela tem para a pesquisa, né? Então, o mérito do trabalho, né, é muito da Maria Augusta. Nós, enquanto orientadores e co-orientadores, né, nós ajudamos a trilhar esse caminho, mas também, se não tiver aí o comprometimento do discente, é muito difícil a realização e a concretização da pesquisa. O interesse no desenvolvimento para investigar, né, o estresse em pessoas com cronicidade, a literatura já tem trazido, né, mas ela não aborda de forma com profundidade realmente, né, como as pessoas percebem o seu estresse e se isso ele pode desencadear aí a agudização da cronicidade. Então, foi com esse interesse o desenvolvimento da pesquisa, não focamos em uma condição crônica apenas, porque nós queremos saber como isso perpassa, né, dentro da experiência das pessoas com cronicidade, e nós tivemos, assim, um resultado muito importante, né, embora as pessoas, né, o resultado tenha demonstrado uma média percepção do estresse, que, a meu ver, eu imaginava que seria uma alta percepção, mas foi média, mas ele foi muito superior aos estudos encontrados, né? Então, a Maria Augusta já coloca aí que pode ser um dos fatores, né? O período da pandemia, que as pessoas que têm condição crônica poderiam estar muito mais susceptíveis, né? Então, isso pode ter aguçado e toda a questão, né, do distanciamento social, as questões econômicas, sociais e culturais que foram modificadas e transformadas no processo da pandemia. Então, ele traz resultados importantes que nos instiga a pensar um pouco mais, né? Como abordar essa dimensão mental nas pessoas com cronicidade, né? Porque nós precisamos pensar que a cronicidade ela perpassa todas as dimensões, biológica, social, né? Cultural,
psicológica, e nós precisamos, então, ter essa abordagem, nesta completude, né, para traçar aí cuidados de enfermagem que sejam coerentes, resolutivos e eficazes. Então, esse trabalho da Maria Augusta, ele traz, né, resultados importantes para que a gente possa aprofundar em estudos, né, mais robustos, né, para a gente poder avaliar aí esse papel do estresse, né, na experiência das pessoas que vivem, né, com a cronicidade. Por outro lado, foi um trabalho um tanto quanto difícil, porque eu acho que chegou um ponto que as pessoas não aguentavam mais trabalhos, né, online, respostas, questionários, mas até que obtivemos uma boa amostra, 147, mas se pensar no estudo quantitativo, é pouco, mas foi o que foi possível, né? E dentro da disponibilidade e a boa vontade das pessoas que têm condições crônicas responder o estudo. Eu acredito que uma das limitações realmente foi, então, a faixa etária, porque a cronicidade ela está presente em toda a faixa etária, mas principalmente nas pessoas com 60 e mais, e a gente sabe que essas pessoas, né, a partir de 70 anos, elas têm um pouco mais de dificuldade, né, no acesso às plataformas digitais. Talvez isso tenha sido uma limitação do estudo. Mas, embora, né, nós tenhamos um percentual, não que a gente não possa generalizar, mas eu acho que já dá uma luz aí para a gente aprofundar esses estudos, né? Então, mais uma vez, eu quero, assim, agradecer a oportunidade de orientar um aluno do PET, que são alunos muito comprometidos, não estou dizendo que os demais não sejam, né? Mas eu acredito que a forma como é conduzida, né, faz o aluno tornar-se mais responsável, mais comprometido, não apenas com a pesquisa, mas com as ações sociais de ensino, e isso também nos dá uma devolutiva muito importante, e é muito, né, prazeroso orientar alunos que têm esse interesse. Esse trabalho da Maria Augusta, ele já foi submetido, ele já teve uma avaliação positiva do periódico, sugeriu pequenas alterações que já foram reencaminhadas à revista, e a gente aguarda aí ansiosamente o seu aceite, tá bem? Colaborando aí para o aumento das publicações também do PET. Então, agradeço, né, a professora Érica, né, que tem conduzido de forma, assim, exemplar a tutoria do PET. Agradecer a oportunidade, Maria Augusta, de você me conceder, né, a oportunidade de orientá-la, e também agradecer a Munira, que trabalhou, né, com a orientação desse trabalho, né, e eu acho que fizemos aí um trio muito importante, razão pela qual nós trazemos resultados aí importantes. Muitíssimo obrigada. Eu não sei se a Munira vai fazer alguma colocação agora. Eu gostaria de parabenizar a Maria Augusta, né, pelo trabalho, né, sua apresentação. A Maria Augusta aí está nos momentos finais, né, junto com a gente do PET, mas, assim, tem todo um percurso muito bonito desenvolvido no grupo, né, de compartilhar conhecimento, né, de trilhar um caminho, assim, que ela deixou para os demais petianos, e que a gente tem muito orgulho, né, de ver esse crescimento da Maria Augusta. Parabéns pela apresentação, foi muito brilhante, viu, Mago? Estava nervosa, mas foi brilhante, tá? Parabéns ao grupo pelo trabalho, né? A gente sabe a importância de trabalhar com essa população de pessoas que possuem condições crônicas, né? Nós sabemos que é uma população que carece ainda de muito investimento em pesquisa, então, parabéns pelo grupo, o trabalho está muito bonito, muito redondo, né? Um trabalho perfeito, então, parabéns ao grupo por esse trabalho, tá? E agradeço, professora Silvana, pela colaboração com o grupo, porque, como eu já tinha dito anteriormente, né, sempre que um petiano faz uma pesquisa, todo o grupo partilha desse conhecimento, né? E a Magu trouxe muito dessa pesquisa, né, para a gente, muito que ela aprendeu aí com você, das análises, ela partilhou com a gente, ela trabalhou com a gente durante esse período, muito do que ela aprendeu com você. Então, assim, para a gente é uma parceria muito importante, então nós queremos agradecer em nome do grupo todo,
essa sua orientação, que foi da Magu, mas foi de todos nós, né? Agradecer a Munira também aí pela colaboração na pesquisa, né? A gente sabe aí a seriedade com que a Munira tem trabalhado, né? Pesquisa crescendo aí, né, nessa área. Então, parabéns a todas, nosso muito agradecimento. E eu gostaria de fazer algumas perguntas aí para... Você quer colocar alguma coisa, Magu, antes de a gente passar para as perguntas? Eu queria só agradecer pessoalmente a Silvânia e a Munira, eu sei que elas tiveram muita paciência comigo de revisar meu trabalho várias vezes. Eu estava voltando um tempo atrás para o primeiro esboço que a gente fez, e aí é que vocês tiveram muito tato para falar comigo também. De tempo, não, tá ótimo, mas tem algumas sugestões aqui, e eu falei, meu Deus do céu, como é que alguém aceitou que eu tivesse escrito isso? E assim, me deram muito espaço para crescer e para melhorar, e dão sempre sugestões de como fazer as coisas de uma forma diferente, mas com muito tato, muito carinho comigo. E eu acho, assim, eu tenho certeza, na verdade, que esse trabalho jamais teria sido desenvolvido nem um terço dele sem toda a ajuda que vocês tiveram, sem toda a paciência que vocês tiveram comigo, e eu queria agradecer. Isso vou falar rápido, gente, eu desespero. Pessoal dando parabéns para você no chat. Maria Augusta, você poderia colocar para a gente um pouquinho sobre o significado dessa sua primeira iniciação científica para sua formação acadêmica? Eu acho que um pouquinho dessa sua fala vai contribuir aí para todos os petianos, né? Então, a questão da primeira iniciação científica para mim foi realmente a minha primeira experiência com pesquisa, realmente, de ter uma pesquisa minha. Eu tinha ajudado a Catiane, que era outra petiana também, com algumas etapas dela, tinha visto outras pesquisas, mas essa foi a primeira vez que eu realmente escrevi alguma coisa minha. E aí, foi essa experiência, esse ganho de experiência de aprender a escrever e conseguir pegar um pouco de mão, tipo, de todas essas idas e vindas para a Silvânia e para a Munira, delas devolvendo sempre esse feedback. Depois eu sinto que, para eu conseguir fazer as pesquisas com os PET, depois com você, Érica, a gente também trabalha bastante em pesquisa junto, me ajudou muito, tipo, me deu mais uma mão para eu conseguir escrever as coisas de forma melhor, porque eu tinha sempre em mente tudo o que as meninas tinham me dito antes. A Munira, eu lembro até hoje, da introdução que ela colocou, colocado contexto, tinha meio que um checklist das coisas que eu devia colocar para estar, da forma como fazer aquele triângulo invertido. E é uma coisa que eu nunca tinha ouvido, né? A gente entra na faculdade muito cru. E aí eu guardo essas coisas na cabeça para sempre. Eu sinto que realmente foi uma abertura para mim para pesquisa. Depois, os outros artigos que a gente tem publicado há um tempo foram uma forma de eu conseguir trabalhar essas coisas que eu só adquiri durante a primeira iniciação, que para mim foi uma experiência muito válida, muito incrível. Obrigada, Maria Augusta. E como que é para você o PET nesse processo? Não, eu acho que o PET, a gente chegou a comentar isso no nosso vídeo sobre a história do PET. De novo, a questão da pesquisa foi muito forte para mim, mas a questão da extensão e do ensino também era uma coisa que eu acho que eu não teria trabalhado tanto se não fosse pela questão do PET. O PET desenvolveu muito todos esses quesitos dentro da gente. Érica, não sei se é uma característica sua enquanto orientadora ou se era do PET desde sempre, mas essa questão de incentivar muito a gente a questão da pesquisa, abrir muita porta para a gente, assim, todas as portas que eu podia imaginar, você foi abrindo para mim de pesquisa, de extensão, de vamos fazer, eu realmente me oferecer vaga para fazer as coisas, me oferecer espaço para aprender e para crescer. E eu acho que o PET foi muito importante para mim nesse quesito e também aprender a trabalhar em equipe com relação a artigo. É uma coisa que eu tinha muita dificuldade, né? De ficar nesse negócio de querer controlar muitas coisas e a gente trabalhar junto nessas questões, escrever junto, de desenvolver as coisas junto, me ajudou muito a criar essa maleabilidade, que eu ainda estou desenvolvendo, ainda estou trabalhando nisso, mas que eu acho que vai ser muito importante, está sendo muito importante. Obrigada, Maria Augusta. Muito obrigada pela sua colocação. Eu gostaria de repetir as perguntas para a Thaline, né? Ela falasse um pouquinho para a gente sobre o papel dessa IC, né, que ela desenvolveu na formação acadêmica, se você puder partilhar, né, essa sua experiência, né, de desenvolver uma revisão integrativa, né, que a gente sabe que você tem outras pesquisas, né, com a Andréia, comigo, então assim, a gente sabe que você tem outras pesquisas desenvolvendo, mas assim, o papel da revisão integrativa na sua formação acadêmica, você pode colocar um pouquinho, Thaline? Posso sim.
Então, essa foi a minha primeira iniciação científica também. Antes eu não tinha tido contato ainda com a pesquisa. E foi um grande desafio. Eu comecei sem saber nada, sem saber nem como começava a introdução. E a Andrea foi muito parceira comigo, ela me ensinou passo a passo, ela me ajudou muito com a metodologia, que era uma metodologia nova para mim, que eu não conhecia. Então, ela foi caminhando comigo passo a passo mesmo. Principalmente nas fases do Ryan e de noite, eu tinha muita dificuldade com essas coisas e ela me ajudou também. E depois que eu aprendi, eu repassar isso para os meus colegas do PET também foi um momento muito importante, que me deixou muito feliz de poder, apesar das dificuldades que eu tive para aprender, mas depois que eu aprendi, de poder ajudar outras pessoas a aprenderem também. E eu acho que foi isso. A revisão, ela não é fácil, é muito difícil, parece simples, mas não é, trabalhoso, leva muito tempo, tem muitos obstáculos, mas eu fico muito feliz de ter conseguido um resultado legal com a pesquisa e de estar aí caminhando para uma publicação. Que bom, e a gente está vendo aí frutos do seu trabalho, né, com bastante seriedade, bastante empenho, né? Parabéns. Kaline, e fala um pouquinho, né, como a Gamagu, como que é o papel do PET nesse processo todo. O PET, ele incentiva muito a gente, principalmente na pesquisa, né? Ensino e extensão também, mas a pesquisa é algo que eu particularmente tenho mais afinidade, então o PET para mim foi essencial. Eu comecei na pesquisa já por conta do PET, porque sempre foi meu sonho entrar no PET. Eu sabia que eu precisaria de uma pesquisa para entrar. E então, assim, foi um incentivo para entrar. E depois que eu entrei, foi um incentivo para continuar fazendo pesquisa. Então, eu sempre estou atrás da Érica, fazendo outros tipos de metodologia, outras pesquisas com outros professores também. É uma área que eu gosto muito e que eu aprendi a gostar e conhecer por conta do PET. Eu acho que se não fosse o PET, eu não teria saído da minha primeira IC. Acho que eu não teria nem conseguido finalizar ela. Porque o PET foi muito importante nisso para mim. Foi muito incentivador mesmo. Agradeço suas palavras, né, as da Magu, né, eu acho que é importante a gente fazer essas colocações para os alunos, né, nós temos aí no PET ingressantes, né, e nós temos os concluintes, né, que estão concluindo a sua passagem pelo grupo, né, e assim, é sempre uma troca de experiência muito rica entre vocês e que tem agradecido muito o grupo. Mais uma vez, parabéns a todas, né, pelo trabalho, acho que foram todas mesmo, né, não tem nenhum rapaz aí no grupo, mas parabéns a todas pelos trabalhos, aos orientadores, nosso muito obrigada em nome do PET. Agora é com você, Cremilson. Bom, eu gostaria então de agradecer a todos pela participação e pela presença no nosso evento. Gostaria de pedir a todos também que não se esqueçam de preencher o formulário de avaliação, que ele foi enviado no chat, e que vocês deem sugestões para que a gente possa aprimorar nos nossos próximos eventos. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes, a Érica, né, nossa tutora, por todo o incentivo que ela dá para a gente no projeto, e todo o incentivo que ela faz para que a gente possa conseguir enxergar um novo olhar, né? Conseguir enxergar um horizonte depois da faculdade. E gostaria de agradecer a professora Andréia e a professora Silvana pelas contribuições, e informar também que no mês de abril vai haver o nosso processo seletivo para novos participantes. Então, pessoal, fiquem atentos às nossas redes sociais, porque em breve a gente vai disponibilizar o nosso edital com mais informações. E para encerrar, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos e esperamos, né, que a gente tenha contribuído para a agregação de conhecimentos de vocês. Então, em nome do PET Enfermagem, eu declaro o nosso evento encerrado. Muito obrigado pela presença de todos.